Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Marcos Gondim e hoje apresento o artigo intitulado Narrativa como Ferramenta de Despatologização, o movimento neuroqueer nas letras. O objetivo central desse trabalho é discutir um tema de extrema relevância e frescor teórico. Propomos, então, um conceito de letramento neuroqueer, onde essa abordagem une o movimento de neurodiversidade e a teoria queer. Defendo, então, que o binarismo normal versus patológico precisa ser desconstruído. Essa desconstrução deve ocorrer da mesma forma que devemos fazer com o binarismo de gênero. Sabemos que, historicamente, a escola opera numa lógica excludente e cis-heteronormativa. O que foge à norma é invisibilizado ou tratado como uma doença. Buscamos, portanto, fundamentar um currículo interseccional. Nele, a emergência neuroqueer atua como plataforma de educação inclusiva radical. Queremos romper com os dispositivos de poder que padronizam corpos e mentes no ambiente escolar. Para entender um pouco a inclusão hoje, precisamos olhar para trás. A compreensão da deficiência não é uma coisa estática. Ela reflete as tensões políticas de cada época. Até meados do século XX, predominava o chamado modelo médico. Nesse modelo, e sobre essa ótica, a deficiência é vista como um defeito intrínseco do indivíduo. Ela é uma falha orgânica que demanda cura ou normalização. Nesse modelo, o papel da educação especial era apenas reduzir os desvios desse sujeito e o objetivo era aproximar o sujeito ao máximo de uma norma funcional. Como aponta a literatura, isso ignora as barreiras externas e centra tudo na reabilitação clínica do indivíduo. Foi a partir da década de 1970 que surge o modelo, então, social no Reino Unido. Ocorre aqui uma inversão radical. A deficiência deixa de ser, então, um impedimento físico ou cognitivo. Ela passa a ser a opressão gerada por uma sociedade que não comporta a diversidade. O foco, nesse caso, muda do indivíduo para o ambiente. A escola, então, passa a focar na eliminação das barreiras arquitetônicas, pedagógicas e atitudinais. Finalmente, no final dos anos 90, Judy Singer cunha o paradigma da neurodiversidade. Condições como autismo, TDAH, dislexia, entre outros, não são então mais considerados como falhas. São variações naturais do genoma humano. Não existe um tipo de mente certo ou normal, assim como não existe uma raça, uma cultura, uma etnia única e correta. É nesse ponto que surge a teoria neuroqueer, cunhada por Nick Walker, e esta perspectiva entende que a neuronormatividade é intrínseca à cis-heteronormatividade. Mas o que é, na realidade, essa neuronormatividade, né? É a crença cega de que existe um único padrão de funcionamento cerebral correto. Walker define a neuroqueering como uma prática deliberada e intencional de resistência. É o ato de subverter a neurodiversidade de forma que também subverta a heteronormatividade e assim vice-versa. Para o campo educacional, isso traduz impactos fundamentais. Significa que não basta apenas incluir o aluno autista com TDAH, neurodivergente, na sala de aula tradicional. É preciso questionar a própria ideia de normatividade
cognitiva que a escola impõe há décadas. A pedagogia neuroqueer combate diretamente o chamado masking, ou seja, a camuflagem social. O masking, que é um treinamento violento que força o aluno a mimetizar comportamentos neurotípicos para ser aceito na sociedade. Neuroquizar a educação significa, então, aceitar e validar o movimento estereotipado, o streamer e o silêncio desse e dessa discente. Significa ver essas manifestações como pressões legítimas da subjetividade e não como comportamentos inadequados. A análise das dissidências, dissidências exige uma expansão que vai além do gênero e além da cognição isolada. Por isso, trago nesse debate a interseccionalidade, conforme definida por Kimberley Crenshaw. Essa ferramenta permite visualizar como marcadores de raça, classe, gênero e funcionalidade se sobrepõem. Ela gera formas muito específicas de exclusão. A pesquisadora Carla Cottireni, reforça que a interseccionalidade visa desestruturar a hegemonia colonial. Ao aplicarmos essa lente à educação, percebemos uma realidade cruel. Um aluno negro, por exemplo, queer e neurodivergente, enfrenta camadas de vigilância e punição muito mais severas. Ele sofre pressões de alunos brancos, ele sofre pressões que um aluno branco, também queer e neurodivergente, raramente experimentará no mesmo espaço. Dessa forma, a literatura aponta que estudantes autistas apresentam estatisticamente a maior probabilidade de se identificarem fora da cis-heteronormatividade. Portanto, uma escola que acolhe a neurodiversidade, mas ignora a diversidade sexual e de gênero, falha em sua integralidade. Educação deve ser um espaço de ativismo e resistência, onde a diferença é utilizada como potencial de desestabilização de um sistema. Esse trabalho, então, caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa e de cunho exploratório. Utilizei como procedimentos técnicos a revisão bibliográfica assistida. Como aponta Lima e Mioto, a revisão não é uma mera compilação. Ela exige análises rigorosas e correlação crítica para construir novos entendimentos. O corpus do trabalho, o corpus teórico, foi delimitado por critérios de conveniência e representatividade acadêmica, estruturado em 3 eixos principais. O primeiro, matriz queer e educação, onde articulo as performaticidades da Judith Butler e a transposição pedagógica de Guacira Louro e a normalização de Richard Miscossi. No caso da dissidência neuroqueer, eu foco nas teses de Nick Walker sobre o paradigma da neurodiversidade, nas práticas de resistência e nas práticas de resistência de Leonardo Collin. Lente interseccional, utilizando o paradigma de Crenshaw e a crítica colonial de Carla Cottireni. O tratamento dos dados surgiu a técnica de análise de conteúdos teóricos. As categorias foram estabelecidas a priori e a posteriori, buscando cruzar as tensões entre o que Miscossi chama de pedagogia do armário e as tentativas de cura imposta aos sujeitos neurodivergentes. Para além das teorias, como isso se aplica na prática docente, a resposta está no aprofundamento do desenho universal para a educação, o DUA, sobre a ótica neuroqueer. O DUA ganha então uma camada ética de validação essencial e existencial. Isso se dá através de 2 posturas urgentes. Primeiro, a abolição do comportamento padrão nas escolas. Devemos valorizar formas alternativas de comunicação e organização dos pensamentos. Segundo, a flexibilidade espaço-tempo. É preciso conhecer que o tempo de aprendizagem não é linear.
e que a sala de aula precisam acomodar necessidades sensoriais diversas. Quando libertamos o aluno, né, da neurodivergente da pressão opressora de ser normal, libertamos também o aluno neurotípico das amarras da padronização. A inclusão deixa de ser então um conjunto de técnicas ou uma inclusão de fachada. Ela passa a ser uma postura política que garante a acessibilidade do ser. Concluindo essa minha fala, afirmo que a transição do modelo médico para o modelo pragmático da neurodiversidade é um avanço civilizatório. A riqueza da espécie humana reside justamente na sua variedade neurológica e afetiva. O futuro da educação depende da nossa capacidade de enxergar a divergência, não como uma falha a ser corrigida, mas como uma potência criativa e direito humano fundamental. Dessa forma, concluo meu trabalho dizendo que uma pedagogia voltada à neuroqueer, pedagogia, é uma pedagogia que vai trabalhar exatamente as diferenças, não mudando-as aos padrões normais, mas entendendo o aluno neurodivergente e principalmente neuroqueer, né, como um sujeito social, um sujeito que traz uma história. E é dessa forma que a pedagogia deve ser trabalhada hoje em dia. Muito obrigado a todas e a todos. Fico por aqui. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.